Bom, meus irmãos e irmãs dos dois lados da vida, o tema de hoje eu sei que é um tema, primeiro, que nós não temos quase necessidade no nosso mundo, nem conosco, nem com nossos irmãos e irmãs. Paciência. E a doutrina espírita, muito bem colocou o nosso irmão Varley, tanto na sua introdução como agora, em outras palavras, na sua oração, o que ela mais faz é nos instrumentalizar. O que ela mais faz é contribuir para o nosso amadurecimento espiritual. E dentro desse amadurecimento espiritual, uma das virtudes que precisam ser perseverantemente cultivadas é a paciência. A paciência, em primeiro lugar, conosco. Depois, com o mundo à nossa volta. Que a principal batalha do homem, no sentido do bom combate, como diz aquele pensador esotérico, Paulo Coelho, a luta do homem principal é com ele mesmo, do ser humano. São as nossas questões que nos trouxeram e nos mantêm no planeta ainda de provas e expiações, por misericórdia divina, nos dando a oportunidade de enfrentarmos várias provas, algumas certas expiações, para que nós possamos nos auto-melhorar e, quem sabe, aqui permanecer quando o processo de regeneração for finalizado, ou ir para um outro que esteja no mesmo estágio que nós estamos hoje, onde o mal, no sentido de falta de evolução moral, ainda predomina. Ele não vai deixar de existir, como dizem os amigos espirituais, na regeneração, mas vai ser um percentual proporcionalmente bem menor em relação ao bem. E é nessa perspectiva que nós gostaríamos de falar. A doutrina espírita em muito contribui. Contribuir, se formos lá no dicionário, eu registrei aqui, é ajudar, nos ajuda, é colaborar ou concorrer para que nós possamos fazer a realização dessa maturação espiritual, no caso hoje focando na virtude da paciência. Já estou sendo chamado a atenção lá no final do corredor, uma senhora subiu a escada e fez assim. Eu sou um marido muito zeloso e uma coisa que me ensinam diariamente é não falar alto em casa. Então, mesmo nas palestras com o microfone eu tenho dificuldade. Mas vou me esforçar por falar um pouco mais alto, cultivando a paciência com as reclamações, que é uma das coisas que a gente precisa cultivar, porque elas sempre têm um fundo de verdade, não é? Sempre tem, a gente é que resiste a elas. Na perspectiva da doutrina espírita, a paciência não é apenas uma resignação passiva, não é um ato de subordinação, de inferiorização em relação ao outro, é um ato de evolução. É uma virtude dinâmica e não deixa de ser, como diz o próprio Evangelho, e eu vou fazer uma citação de uma passagem dele, não deixa de ser um ato de caridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 9, bem-aventurados que são dóceis e pacíficos, item 7, nos fala exatamente sobre a paciência. E diz, sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. A caridade, que consiste na esmola aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e pôr em prova a nossa paciência. Está escrito no... E eu vou me permitir, na minha tradução do Evangelho, está instrumentos de nossos sofrimentos. Eu vou me permitir ousar substituir a palavra sofrimento, porque parece sempre que você é uma vítima, ou que você está sendo torturado. Não. As pessoas que
são colocadas em torno de nós, primeiro todas aquelas que nós precisamos, como elas de nós, para o nosso despertar, como delas. Ninguém está numa situação, seja profissional, seja em estudos, seja na própria casa espírita, seja nesta ou naquela casa, seja com esta ou aquela pessoa, casado, junto, ficante, sei lá, hoje são tantos os termos, mas ninguém está ao acaso. Todos estamos exatamente onde precisamos e com quem precisamos para mutuamente nos ajudarmos no nosso processo evolutivo. É sempre uma mão dupla, embora alguns estejam mais sensíveis em determinado momento, estejam numa situação mais de receber e não de doar, mas não importa. Por isso precisamos da paciência, no sentido dessa virtude dinâmica. E eles continuam, nos dizem o seguinte, os benfeitores: a paciência é considerada a melhor e o principal remédio, o antídoto quanto essencial para manter o equilíbrio emocional e o autodomínio diante das provações existenciais, das situações que nós vivemos e do nosso próximo. De uma situação bem simples, né? Nós vimos alguns pontos que vamos examinar na leitura feita pelo nosso irmão, na página, que mostram coisas simples do dia a dia, mas são nessas que nós nos perdemos. E eu gosto de exemplificar da mesma maneira que, economicamente, nós nos perdemos no orçamento nas pequenas coisas e não nas grandes. São as pequenas que vamos acumulando. Ah, mas é só isso. Ah, mas é só isso. Ah, isso é pouquinho. E quando nós vemos, estamos com um mundão de coisas e um número que não nos é próprio cobrir. A mesma coisa são com os nossos atos. Aquela palavra impensada, aquela fala no trânsito, aquela falta de paciência no nosso trânsito, em especial na nossa rotatória Paissandu, onde fazemos e sofremos, mas só olhamos muitas vezes quando sofremos e não quando fazemos, quando aceleramos para passar na frente, coisas assim. Então, paciência. Aqui podemos refletir sobre 3 dos 12 pontos orientadores da nossa página de abertura, do livro justamente Dias Melhores, como o nosso irmão falou, psicografado por Carlos Bacelli e inspirado pelo irmão José. O primeiro deles é esperar o melhor momento de agir, o fórum próprio. Não agir impensadamente, pensem, cada um na sua vida, porque eu pensando na minha, antes quando estava fazendo a palestra, e agora falando, eu lembro de situações em que eu poderia ter esperado o melhor momento para falar alguma coisa. Mas o que me fez falar naquela hora? A impaciência, o meu orgulho, o meu egoísmo. Ainda há pouco mesmo. Segundo ponto, não se manifestar verbalmente de modo a que se arrependa mais tarde. A forma como fala, o que fala. A palavra, dizia um poemazinho, é como a flecha lançada. Depois que sai, não retorna. E às vezes acerta o alvo que nós não buscamos, mas impensadamente lançamos. Não tem um filme que é Juntos e Misturados? Não. É, um desses filmes, não é Juntos e Misturados, não. Mas um desses filmes interessantes, daqueles amigos de infância que se reúnem numa cidade e tem uma brincadeira que é a flecha assassina, que joga para o alto e ela cai, ele não sabe onde cai, pega uma hora no pé de um, na brincadeira. A palavra é assim. Então, procurar o momento certo, adequado, de preferência quando você já tiver feito o que foi orientado por Chico Xavier. Ou melhor, a Chico Xavier. Vocês lembram?
quando Emmanuel disse, ele depois, Chico, reproduziu nos seus trabalhos e chegou até nós de alguma maneira, quando tiver alguma coisa, ou alguma coisa que te descontrole, antes de se pronunciar, não engula, fique com ela na boca, que é para justamente não falar o que não deve, ou falar inadvertidamente. Outro ponto, não agravar os problemas já existentes. Quando você fala no local impróprio, fala no momento impróprio, fala sem pensar em como está falando, certamente você pode agravar o problema. Nós assistimos um seminário essa terça-feira passada, está havendo um curso online de uma outra casa e eu acompanho, falando sobre aquele livro, Conflitos Existenciais, psicografado por Divaldo, sob inspiração de Joana de Ângeles, e quem estava dando até a nossa irmã Janice Sampaio, uma excelente colega, estudiosa, psicóloga, tem uma série de formações, palestrante também muito boa. E estávamos estudando o terceiro capítulo, raiva. Raiva é uma emoção básica, já sabe, mas é como nós lidamos com ela, que pode torná-la ruim ou não. Isso não é raiva hoje o tema, então eu vou ficar por aqui. Mas uma coisa que ela falou, quero dividir, que tem a ver com paciência. E tem a ver com esses itens aqui, a forma de falar, a hora de falar. Geralmente, quando alguma coisa nos incomoda, nós vamos ao outro e reclamamos com o outro. Reclamamos com o outro. Com o outro. Reparem que eu estou dizendo com o outro, porque por questão de falta de coragem, nunca com ela. Não é recomendável. Mas ela, fora a brincadeira, ela dizia o seguinte, com muita propriedade: em vez de falar o que você não gostou no que ele disse ou como ele disse, diga como você se sentiu. Aí cada um se expressa do jeito que achar conveniente, mas, por exemplo, olha, você deve ter suas razões, mas quando você falou isso para mim, eu me senti assim. Fala do teu sentimento. Eu me senti constrangido, eu me sentia de mau estado, e quem sabe com isso você desperta o outro, ainda dá chance de dizer, mas essa não foi minha intenção, e tudo fica novamente, se harmoniza, porque o objetivo é encontrar as soluções e não criar os problemas, ampliá-los. A forma, a hora, o como, o quando. E como nós somos imaturos ainda, bastante, nós muitas vezes erramos nesses pontos. É para nos encorajar o exercício dessas 3 orientações iniciais que retornamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo item 7, que falou da paciência, e que nos é dito: coragem, amigos, o Cristo é vosso modelo, ele sofreu mais do que qualquer um de vós, e não tinha nada de se repreender, enquanto vós tendes que espiar vosso passado e fortalecer-vos para o vosso futuro. Portanto, sede paciências, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Espírito Amigo, Le Havre, 1862. E aí eu vou me permitir voltar novamente a uma coisa que, com outras palavras, nosso irmão falou, que é para que a gente pense o que é ser o cristão, o que é ser um espírita, o cristão espírita, com todas as explicações que nós temos sobre os fundamentos, a solicitação e o estímulo a usar a nossa razão, sem esquecer o nosso coração. Uma vez, numa psicografia, eu recebi um conselho muito legal, me permitam um legal, muito legal. Dizia assim: meu irmão, pega teus diplomas, não joga fora, porque aí na Terra ainda tem alguma utilidade, mesmo na sua idade. Nessa hora fiquei meio impaciente, mesmo na sua idade, e é verdade. Mas decida com o coração e use o seu intelecto apenas para, usou essa palavra, operacionalizar as decisões do coração, colocar em prática. Então eu decido, por exemplo, alguma coisa que talvez não seja conveniente à senhora,
Não que seja uma coisa ruim, obrigatoriamente. Estou dando um exemplo, né? E aí, essa é a minha decisão. Agora, o como eu vou colocar, a hora que eu vou colocar, para preservar a paciência dela e evitar que a coisa transborde mais do que o necessário, buscando a solução e não o aumento do problema, aí a razão é para estar aqui para ajudar. Mas a decisão sempre é do coração. Até porque o nosso coração precisa amadurecer nos seus sentimentos, nas suas emoções. E o melhor caminho é o caminho do Cristo, é o caminho do Evangelho. O Evangelho é racional e o Evangelho é extremamente emocional, no sentido positivo do emocional. Faz com que a gente desenvolva a empatia, sentir-se no lugar do outro, que vai ouvir o que nós vamos dizer. Naquele momento que às vezes não é próprio, para ele, porque pelo estado emocional dele. Outro dia uma pessoa chegou em casa de madrugada, por acaso eu estava como pai ali, né? Por ali esperando, com quem não quer nada, estou vendo um filme, né? Já que a pessoa tem uma idade já que não é criança, mas estava querendo ver, chegou. E chegou em petição de miséria, tinha saído bem, e chegou mal, e chegou e começou a despejar lá questões dos namoros, das coisas da vida. E eu tinha várias coisas para dizer, até por experiência própria, mas ali cabia ouvir. E não cabia dizer nada a alguém que estava com aquele descontrole emocional, só usando a razão. Então, o que eu fiz? Eu acolhi e deixei a conversa para continuar no dia seguinte, onde ela tinha condição de pensar, porque naquele momento só tinham emoções transbordando. Paciência. A doutrina espírita ensina que as dificuldades da vida e os atritos diários têm o propósito educativo de promover a nossa atualização íntima e, consequentemente, as reformas necessárias como a nossa maturidade e evolução espiritual. Não sabia que vinha o trecho, mas acabei de... E aonde é o nosso grande laboratório? O primeiro núcleo familiar que nos mexe com as emoções, onde temos pessoas, outros espíritos que estão ali na ajuda, outros espíritos estão ali para resgatar questões nossas com eles ou deles conosco. Aonde é esse laboratório? Essa célula máter da sociedade? O lar. E no SOS Família, Caligares nos deixa bem claro que quando nós não aprendemos a amar no lar, em nenhum outro lugar do mundo vamos aprender. E amar significa abrir mão, na medida do possível, do nosso orgulho, abrir mão do nosso egoísmo, ter paciência com aquele que naquele momento ou aquela não está no melhor do seu controle. O Varley, agora eu ia falar e passou desapercebido, e volto a dizer, a responsabilidade é nossa. O Pai está sempre conosco. O Pai, Jesus, nossos benfeitores espirituais estão sempre querendo nos ajudar. Mas nós precisamos dar o espaço para isso. Por isso, naquele livro, também do Carlos Bacelli, também inspirado pelo irmão José, Amai-vos uns aos outros, no capítulo que fala sobre como Deus nos educa, o último parágrafozinho, vem vários parágrafos super assim, legais para que a gente possa refletir. Mas o último deles eu considero a obra-prima que chama a nós a responsabilidade que é do nosso combate, o bom combate em relação a nós próprios. Deus fará sempre a parte que lhe compete, vírgula, mas não aquela que a vós compete fazer. Porque somos nós os responsáveis pela nossa autoevolução. Lembro que Joana de Ângeles falou para Divaldo Franco, numa das cenas daquele filme sobre a vida de Divaldo Franco, mas também tem escrito, Divaldo, os homens, os problemas, o mundo, nunca foste como tu o percebeste.
sempre estiveram em torno de ti para te fazer despertar, evoluir. A luta da própria criatura humana é contra a própria criatura humana. O bom combate, volto a dizer. No entanto, ser paciente não importa em não colocar de forma adequada em situações limites úteis a nossos próximos. Lá no capítulo que nos fala da indulgência do Evangelho, nos é lembrado que você não pode se omitir a responsabilidade de ajudar o teu irmão a evoluir. Procura um momento próprio, fala de maneira adequada, procura a paciência, mas não deixa de dizer a ele, de alguma forma que lhe facilite ouvir, quando um erro estiver lhe prejudicando a caminhada. E aí, eu gosto também de lembrar o Evangelho, no seu capítulo 17, que fala sobre sede perfeitos, dentro das instruções dos Espíritos, nos é dito sobre o dever. E é dito, o dever é obrigação moral, primeiro consigo mesmo, e em seguida com os outros. Amai o próximo como a ti mesmo. Se você não respeita a você próprio, como é que você vai respeitar o outro? Se você não ama você próprio, como é que você vai amar o outro? Se você não se permite se auto-perdoar, como é que você vai perdoar realmente o outro? E por aí vai. O dever é a lei da vida e é encontrado dos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos mais elevados. O dever íntimo do homem é entregue a seu livre-arbítrio, sobre o qual o uso lhe trará responsabilidade consequente. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou o repouso do outro, a paciência do outro. E termina no limite exato em que não quereis ver ultrapassar a vossa felicidade e o vosso repouso, para você poder se manter também paciente. Então, e com isso a gente vamos nos ajudando mutuamente a nos autocontrolar, principalmente naqueles pontos onde nós temos umas dificuldadezinhas, desde nascença às vezes. Vocês já ouviram uma historinha, tem um certo humor a história, mas que mostra isso, a forma de falar, o quanto, de um rapaz do interior, já era um homem com alguma maturidade, que vivia agredindo os outros, vivia, às vezes, até quase que estocando com alguma coisa que furasse os outros. E ele era assim, descontrolado, impaciente com qualquer coisa. Nós temos algumas coisas que são predominantes como estímulo da impaciência. O pároco novo chegou à cidade, soube do caso, estava procurando conhecer os fiéis, e chamou ele para conversar. Mas por que isso é assim? Ele disse, olha, padre, eu concordo com quase tudo, eu aceito quase tudo, só tem um problema, que é de nascença quase. Eu fui educado assim. Eu não suporto mentira. Aí o padre entendeu e disse, mas meu filho, aí fez lá a argumentação, que nós faríamos no atendimento fraterno, mas olha, vamos fazer o seguinte, aqui a gente diz para vir na palestra pública, o padre disse assim, olha, não deixe de ir à missa, vir aqui todo domingo de manhã, sua folga, né? Venha, sente na primeira fila, eu faço questão, eu vou falar com o senhor, vou conversar, o senhor vai ouvir, tenho certeza que o senhor vai amadurecer. Aí, domingo chegou, o padre estava indo lá na primeira fila, o padre já ficou satisfeito. Poxa, esse meu irmão está aqui, que bom, isso aqui o padre começou a falar. E era uma parte do Sermão da Montanha, onde Jesus alimentava aqueles homens, aquelas pessoas que estavam ali. E o padre chegou na parte que dizia, e Jesus, apenas com 3 pães e poucos peixes,
alimentou mais de 5.000 pessoas. Aí o homem ali, né, fez assim, hã, hã. Aí o padre foi e completou. Mas também era cada pãozinho do tamanho dessa igreja. Então, às vezes a história engraçada, mas mostra a perspectiva das pessoas. Aquele era um ponto de referência. E nós não temos pontinhos aonde nos desequilibramos. Eu sou uma pessoa paciente. Aí eu ponho, mas, se me faltarem ao respeito, olha, eu aturo tudo. Mas se falar do meu time, do coração, coisas às vezes até pequenas, né? E por aí vai. Até em religião, né? Como as pessoas são impacientes, intransigentes, falta de paciência com o caminho religioso que o outro escolheu, sem lembrar que Jesus não era espírita, não era umbandista, não era evangélico, não era católico, e por aí eu podia continuar dissertando. A religião de Jesus era o amor. E eu gosto de repetir o que nesse livro está. Os caminhos religiosos nada mais são do que escolas, salas de aula na Universidade da Vida, onde a gente entra para aprender a ser melhor. Caminho religioso é caminho, ser melhor é a meta. E nós escolhemos a doutrina espírita, muitos de nós vemos até de outros caminhos, porque encontramos aqui aquilo que nos alimenta, a razão e estimula o coração, para compreender melhor tudo aquilo que Jesus ensinou e exemplificou e, voltando ao tema, passarmos a cultivar a paciência. O quarto diz assim, predisposto ao perdão incondicional. Na visão da doutrina espírita, a paciência e o perdão são virtudes complementares e interdependentes. A paciência é a capacidade de suportar as provas com serenidade, sendo a ferramenta que permite digerir, lá no livro está entre aspas, o tempo do próprio, o momento do próprio. Ele está naquela situação, com aquela possibilidade de agir daquela maneira ou não. Eu é que me julgo uma pessoa que busca a doutrina espírita, eu é que me julgo uma pessoa que tenho ideais de auto-melhora, então, vamos digerir o momento, o tempo do outro, porque talvez nós estejamos, se não estivermos antes, não estivermos estado antes, talvez estejamos em momentos, em outras questões, igual ou pior do que ele. Pensemos nisso. O perdão, por sua vez, é a doação do amor que liberta as mágoas, sendo um passo essencial para dissolver conflitos acumulados, tanto nas relações como nos corações. E quando a gente perdoa, tem paciência de perdoar o outro, com o outro, na verdade, nós estamos atirando o peso do nosso coração. Isso a gente vê em todas as salas mediúnicas, quando nós atendemos os irmãozinhos ainda muito chateados, aborrecidos com aquele que ali encarnado já está, ou sobre quem está se fazendo um processo de desobsessão, por exemplo. E quem está carregando, meu irmão, aquele que você ou aquela que você está zangado e até perseguindo, já está numa nova oportunidade de vida. E você ainda está preso nessa dobra de tempo. A gente até estamos em Friburgo, no Rio de Janeiro, na data tal, e ele até que ele veio pelo médio choque anímico, porque ele está preso lá atrás em muitas encarnações, às vezes anteriores, muitos anos. E também nós não fazemos isso entre nós encarnados, guardamos aquelas mágoas daquelas pessoas, não temos paciência de olhar para elas, estar com elas no encontro familiar, de ver uma fotografia da pessoa. Estou falando exemplos de coisas que eu vi nessa caminhada de vida, que escutava ainda como criança, e isso vai ficando em nós. E se nós não nos cuidarmos, graças a Deus a doutrina nos faz refletir, a gente fica preso com os mesmos procedimentos, seguindo esses, nome de análise transacional, esses mandatos.
que nos são colocados no processo educativo. A paciência não é sinônimo de passividade, como já foi dito, mas de controle emocional ativo. Eu me autocontrolo. Ela ajuda o indivíduo a aceitar. E aceitar não é aprovar, concordar, bater palmas, a imperfeição alheia, enxergando o próximo como um espírito ainda em evolução, como nós o somos também. Perdoar não significa anular o erro, mas escolher não pagar o mal com o mal. A impaciência de um com a sua impaciência, seja no ato de um atendimento público, no ato de uma compra que você está fazendo, no ato do seu vizinho, às vezes, na reunião do condomínio, e aqui entre nós, até na casa espírita, às vezes. Tem outro livro, Opinião Espírita, onde é psicografado por Chico Xavier e por Valdo Vieira, inspirado pelo espírito Emmanuel e André Luiz, onde fala nesses descontroles. E no outro livrinho, tipo Amai-vos uns aos outros, nos é lembrado também sobre os adversários fraternos, falando de nós espíritas, que às vezes somos fraternos, mas somos adversários em disputas. Eu vou inventar coisas, tá? Eu sou meio assim, meio criança, fico inventando coisas. Olha, nós estamos dividindo os grupos para ir na campanha do quilo. Não me põe com fulano não, que eu não vou. Eu preferia não ficar com fulano. Às vezes até... Não é por nada não, mas eu não queria dar visita fraterna com cicrano. Aniversário fraterno. É para respirar mesmo. Quinto, contar com o tempo na condição de conselheiro que não erra. Acho que todos nós já vivemos isso, não é? Passar um pouco o tempo, esperar o momento certo de falar, como já foi dito, além de escolher as palavras, mas deixar um pouco passar se você está fora um pouco do seu controle, do seu equilíbrio. Lembrar de Jesus, visualizá-lo, fazer uma oração. Pode ser que ninguém aqui tenha essa situação, mas eu fico um pouco zangado de vez em quando. Aí o que eu tenho que fazer? Eu digo para a esposa assim: filha, por favor, eu vou ficar um pouco lá dentro, porque eu estou precisando ficar quieto um pouco. Aí vou lá, abro o Jai Orai, abro o Evangelho, alguma coisa, geralmente me dá uma boa dica, e faço isso. O pessoal brinca comigo, porque quando a situação envolve ali aquela situação familiar, eu já mudo até, não digo filha, eu digo anjinho, eu vou lá um pouco, ficar lá dentro, pensando um pouco. Chego a ver as asas brilhando e me acompanhando. Paciência, vamos cultivar, porque todos nós temos as nossas dificuldades. Uns mais, outros menos. E a doutrina nos ajuda a ir caminhando, cada um com o seu estilo, um calando, o outro brincando, sem debochar. O outro brincando, o outro lendo alguma coisa, e por aí vai. Lembrando Chico Xavier, lembra quando ele pediu a Emmanuel aquela sugestão do que fazia para resolver um problema, e ainda pediu que Emmanuel procurasse, se pudesse, obter informação com a Virgem Maria. Numa boa. Aí, passou no dia seguinte, Emmanuel disse para ele: olha, ela mandou orientação para você. Está aí escrito. Eu botei. Aí, só tinha assim: tudo passa. Ele ficou meio assim, mas era a Virgem Maria, tudo passa. Mas é verdade, tem até um texto de página de abertura: tudo passa. Tudo passa. Lembra que... Não precisa lembrar, não. A sugestão não ia ser boa. Lembra aquela dor de dente incrível? Passou.
uma hora. Lembra aquela dor no coração daquela pessoa que a gente, em adolescente, era apaixonado e, de repente, ela diz que não está mais a fim de ficar contigo? Lembra daquele chefe saudoso que botava você altamente produtivo sob aquela pressão incrível? Lembra de como você era há uns anos atrás, antes de conhecer a doutrina, antes de começar a amadurecer um pouco mais? Tudo passa. Sexto, quando não passa, olha o sexto: preservar-se da cólera e suas consequências. No Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 9, Bem-aventurados que são dóceis e pacíficos, em seu item 9, a cólera sobre a cólera nos é lembrado: o orgulho vos leva a julgardes mais do que sois. O orgulho não se choca ao sofrer uma objeção, a ponto de vos fazer, por vezes, rejeitar as observações justas e repelir, mesmo quando são justas, com cólera, os mais sábios conselhos. Talvez já tenham visto, talvez já tenham passado por isso. Me vem alguns à cabeça. Não, agora nem me fala nada que eu estou irritado. A pessoa está te dando um bom conselho às vezes, está te dando uma boa caminhada. Mesmo a impaciência, que causa contrariedades muitais vezes pueris, está relacionada à importância que atribuís à própria personalidade, diante da qual acreditais que tudo deve dobrar-se. Tenho certeza, tomara que nenhum de nós aqui ainda esteja assim, ou algum dia tenha sido, mas muito tomara que não sejamos. Coisas pequenas, sem uma significância, os mil nadas da vida nos fazem, às vezes, perder coisas muito importantes. Aquele momento que você não gostou da palavra que ouviu do seu emprego e sai atropelando tudo. Aquele momento que você quebra o relacionamento porque uma coisinha que nem foi explicada direito, você interpretou de alguma maneira. Aquela bobagem que alguém te disse, quem sabe na maledicência ou numa má interpretação, e você pega daquilo e faz daquilo um momento de transbordamento de situações importantes na sua vida. Sétimo, sugestão: colocar-se sempre em condição receptiva ao auxílio a receber. Tem a ver com esse outro que eu falei. Porque às vezes você quer ajudar alguém, ou você precisa de ajuda, e você não demonstra essa abertura para que possa ouvir, paciência para ouvir. Grandes ajudas vêm de palavras muito simples, muito simples. Eu estava lá dentro de Deboçan, isso já faz aí, nem posso imaginar quanto tempo, mas o quê? Acho que mais de 15 anos. Eu ainda tinha lá um espacinho que eu chamava orgulhosamente de sítio, mas era 3.000 e poucos metros quadrados só. Eu vinha ficar o final de semana aí e eu gostava de ficar conversando ali com uns amigos ali da região e um particularmente que fazia os serviços lá no terreno e tudo. Eu sempre achei ele um cara super maduro e tenho certeza que ele era um espírito extremamente avançado, embora muito simples na sua intelectualidade e tudo, mas muito maduro espiritualmente. Aí eu estava tentando convencê-lo a fazer uma outra obrinha lá. Ele sempre fazia uma coisa ou outra lá em casa, ajudava num chalé, no outro. Aí eu dizia: fulano tal, não vou dizer o nome dele não, que ele é conhecido aí na região, deve ser. Então, fulano tal, mas faz isso para mim, você sempre faz. Aí ele disse: professor, eu não tenho problema em trabalhar com o senhor, eu gosto, mas eu estou parando de fazer esse serviço. Ele era caseiro de uma outra casa, até de um outro amigo meu, lá também, naquela região, perto do Camping Clube. Aí ele disse para mim, eu disse: mas por que, fulano? Você disse que sempre ganha um troquinho legal, é um acréscimo, né? Com esses trabalhos de massa, ele chamava trabalho de pedreiro de trabalho de massa. Com esse trabalho de massa, ele disse: é verdade, mas olha, tem pessoas que quase não vêm aqui,
me dão os serviços e quando elas chegam, só veem os defeitos. E ele era bom, hein? Ele era bom, estou dizendo, ele era bom. Só veem os defeitos. Isso me deixa muito tenso, muito nervoso. Então, eu preferi ganhar menos, que era um legal que entrava mais para ele. Preferi ganhar menos, mas fico em paz. Olha a palavra que ele usou, fico em paz. Vou trabalhar só com a terra, lá com esse conhecido que ele cuidava da terra. Aí eu entrei, já havia alguém um pouco impaciente lá dentro do chalé, que queria vir à cidade naquele horário, eu ficava conversando. Pô, você fica conversando com esse pessoal aí, mas, pô, a gente tinha horário, pá. Aí eu disse, mas você sabe, eu aprendo tanto com eles. Aí ela foi e disse assim, Eu disse, pois é, hoje o fulano de tal acabou de resolver o meu problema existencial. Só que ele não sabe nem o que significa problema existencial. Mas a atitude dele me ajudou a acabar com o meu problema. Aí cheguei no Rio, eu era vice-reitor de uma universidade, pedi demissão na segunda-feira. O ordenado, claro, diminuiu bastante, né? Mas fiquei em paz. Porque se ele podia, eu também podia. Paciência para ouvir. Tem sempre o que aprender, nada acontece por acaso. Oitavo. Não, desculpe. Então, colocar-se em posição de receber. Receptividade é a qualidade de acolher, aceitar ou assimilar algo com facilidade. Identifica uma postura aberta para receber pessoas de forma positiva. Lembrei de eu tentando convencer a mamãe, quando ela estava entre nós ainda, a receber com calma as cuidadoras dela. Quando eu saísse, eu tinha que fazer todo um preparo psicológico, porque ela estava acostumada, até os 92 anos, não ter ninguém na casa dela, ela fazia tudo. Quando ela começou a ter gente dentro da casa dela, passou a exigir um outro. Aí eu ficava lá fazendo um bate-papo, aquela coisa toda. Deu certo. Identifica uma postura aberta para receber pessoas de forma positiva, processar novas ideias e opiniões. Ou a capacidade de observar, responder a estímulos nem sempre desejados ou esperados. Isso aqui é a paciência. Só me diga o que eu quero ouvir. E diga com palavras que me soem bem aos ouvidos. De preferência aquelas que aqueçam o meu coração. Se puder fazer um elogio à minha performance, ajudaria bastante. Ou seja, uma porção de coisa que nessa idade já não dá mais. Aprontando uma vez, tem que ser com mais calma, paciência, tranquilidade, boa vontade. Oitavo, influenciar de maneira decisiva na paz do ambiente doméstico e noutros dos quais participe mais permanentemente ou mesmo sazonalmente, quer dizer, ao acaso, uma passada ou outra. É onde a gente tem que manter a paz. Naquele carrinho que a pessoa rompe pela sua frente do supermercado, que parece estar na pista de Mônaco. Não te dá espaço. Aquela pessoa que começa a ficar irritada quando a fila não anda e só por acaso você está na frente dela, mas tem a ver com a fila. Aquele juiz que arbitra equivocadamente, é o que eu digo para o meu filho, ele obrigatoriamente não roubou o seu time. Ele teve um equívoco na análise do ato desportivo. Aí, meu filho, já está me enrolando. Não estou te enrolando, só estou falando umas palavras que é para você ser calma. Naquela pessoa que tem uma opinião diferente da nossa sobre política, de tal maneira que eu, às vezes, fico preocupado se aquela pessoa não compartilha o lar com o próprio, ou com a própria, conforme o caso. Então, no ambiente doméstico, lembra que eu falei antes, está escrito em primeiro lugar. Mas o doméstico não é só onde estão nossos parentes. O ambiente onde você trabalha é um ambiente para você cultivar a paz. No seu condomínio, você é um membro daquele grupo. Cultive a paz.
Na via pública, sazonalmente, eu brinquei ainda agora com a Paysandu, mas eu melhorei bastante com a doutrina espírita, porque eu ficava muito zangado quando faziam algumas coisas assim. E pior, eu passei aí a amadurecer e ver que de vez em quando eu fazia. Descuidadamente, com a pressa, querendo chegar. Calma, calma, calma e calma. E calma com as pessoas que, quando você diz calma, diz para você assim: não me diga calma agora, não me peça calma. Mas é a você que eu preciso pedir calma, porque é você que está no momento sem ela. Então, e no ambiente doméstico, lembra aquele negócio do lar, do SOS, família, do Caligares? Se você não aprende a harmonizar no lar, como é que você vai aprender fora do lar? E a harmonia, me permitam fazer uma consideração de ordem particular, que não está no Evangelho, mas eu acho coerente, que é o seguinte: quando a harmonia não existe, ou não está existindo, e você já fez tudo aquilo que lhe era possível fazer, e provavelmente o outro, dentro dos seus limites também, busque outro caminho. Sem briga, sem nada. Procure um jeito de conciliar. Nem que seja vamos esperar um pouco para ver. Vamos repensar, vamos ver, vamos mudar procedimentos. Porque viver num lugar onde você não se sente em paz e não trabalha a paz é um equívoco. Mas trabalha primeiro dentro de você. Porque é assim que na arte de viver em paz, na Unipaz, Universidade da Paz, antiga Universidade Holística, Internacional e a Nacional, que é a Unipaz, a gente lembrava muito uma coisa que, quem foi que disse? Foi Gandhi. A paz começa no interior de cada um de nós. Daí a doutrina espírita fala tanto do autoconhecimento, da luta de você contra você mesmo. Ninguém consegue fazer você brigar se você não quer brigar. A menos que o teu orgulho te cobre alguma coisa, o teu egoísmo. Nono, não oferecer campo de atuação à violência nas vias públicas em geral. Não vou dar o exemplo de novo, que eu já dei, mas de uma maneira geral, as pessoas disputam coisas de nada, por nada. Quem saiu primeiro, quem não saiu, a minha vez, uma coisa por nada. Não dê mais. 10º, estar em permanente atitude íntima de oração. Está chegando a hora, não está? Ou já chegou? Está tranquilo? Pode ir mais 5 minutinhos, tranquilo. Tá bom. Paciência, só 5 minutos. Mas tem que ser suficiente, não é verdade? Estar em permanente atitude de oração. Olha só, para o Espiritismo, uma atitude íntima de oração revela uma sincera aceitação das leis divinas. Já estou em oração quando eu estou sempre predisposto a seguir os exemplos de Jesus. Tem um livro do Jesus Nosso Dia a Dia, que não... Quem é Jesus? Aí fala algumas coisas e diz assim: você pode admirá-lo, você pode honrá-lo, pode se ajoelhar, mas o que você precisa mesmo é imitá-lo. No último parágrafo. Leis divinas, elevação do pensamento e desprendimento personalístico, porque a nossa personalidade, o nosso ego é que nos faz acharmos que temos que ser sempre ouvidos, respeitados, com a valorização da regra áurea enfatizada por Jesus. Não fazer o outro aquilo que você não gostaria que te fizesse. Você gostaria que ficasse impaciente com você, não te ouvisse? Você gostaria que tivesse impaciência quando você está trazendo um problema, uma questão sua, quando você está querendo mostrar um sentimento seu, quando você está com uma dor? A gente nunca sabe a dor que está no coração do nosso irmão. E 11, amenizar o impacto das provocações inevitáveis. Aquele olhar, aquele risinho de canto de boca, que a gente brinca, o veneno está escorrendo. Aquele assunto que sabe que mexe com você, aquela lembrança do passado, que já devia ter sido esquecida por todos. E, finalmente, não se submeter à inesperada aprovação do mal, a vigilância constante que o Evangelho recomenda.
E, para finalizar, Emmanuel nos diz o seguinte: segundo as orientações dos benfeitores espirituais do Espírito Emmanuel, a verdadeira paciência vai além de suportar grandes tragédias. Ela deve ser aplicada, exercitada nas pequenas situações do dia a dia, tais como compreensão e tolerância nos ambientes de nossas intimidades, como o familiar, por exemplo, serenidade para ouvir o outro, sem interrupções, sem julgamentos precipitados, respeito e mansidão ao lidar com as divergências de opiniões, pois cada um tem sua forma de perceber a vida. E a única maneira da gente se entender é ter respeito pela forma de cada um pensar. Então, respeito, volto a dizer, não é obrigatoriamente uma aceitação. Paciência, a começar conosco mesmo. Eu agradeço a paciência de vocês e espero ter sido ouvido lá embaixo com clareza e com paciência. Boa noite.